Olá, tudo bem? Eu sou Arthur Carvalho, sou estudante da Universidade Federal da Bahia, do curso da licenciatura em teatro, sou bolsista CAPES, através do subprojeto Artes Teatro, pelo Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, PIBID. E através desse programa eu tenho me instalado também como pesquisador pela primeira vez, na perspectiva do teatro popular. O resumo aqui proposto ele tem como título o seguinte: Cenário de uma iniciação à docência remota, teatro popular como ensino, poética e criação. Ou seja, proponho aqui um relato de experiência dentro dessa primeira experiência docente remota, sob a perspectiva de um teatro popular, através do ensino, da poética e criação. São recortes que eu faço porque assim eu consigo me encontrar melhor na pesquisa. Então, antes de chegar nesse ponto específico da pesquisa, eu queria fazer um aparato geral sobre o trabalho desenvolvido desde novembro até maio deste ano. Então, o trabalho ele começa em maio de 2020 e até agora, no momento que eu gravo este vídeo, em 25 de maio de 2021, compreendem-se há 6 meses, né, nesse período aí. Bom, nos primeiros 3 meses foram meses de preparação. Então, tanto a coordenadora quanto na época a supervisora, houve a mudança de supervisão, nos colocaram em contato com artigos, reflexões, com a Base Nacional Comum Curricular, com os referenciais municipais de artes da Prefeitura de Salvador, fóruns, congressos, etc., no intuito de nos preparar, de nos dar um fundamento teórico para a prática que viria a vir. Depois desse processo, de uma forma muito vagarosa, né, e tateando, devagar, experimentando, fomos chegando à sala de aula de maneira remota. E a gente foi se deparando com problemas que existem e eu queria compartilhar com vocês aqui, mas antes eu vou compartilhar a forma que tem sido. Bom, a Prefeitura de Salvador ela tem disponibilizado aulas na televisão. Então, de segunda a sexta, durante o dia todo, aparecem diversas aulas sobre diversas matérias, inclusive a matéria de artes. Além disso, a Prefeitura também tem disponibilizado aos estudantes, alunos e alunas, material impresso. Então, nós, professores bolsistas, com apoio e orientação do professor supervisor, confeccionamos planos de aulas semanais, através do nosso plano de curso, e acompanhado dele vai um material de estudo e atividades, este que é impresso pela escola, entregue aos alunos, e estes que devolvem à escola com atividades respondidas. E aí chegamos ao ponto do problema. A aula disponibilizada para o 8º ano, que é a turma no qual tenho desenvolvido o trabalho, a aula de arte do 8º ano é uma aula de dança. Não tenho conhecimento técnico, prático, teórico que desrespeita a dança. A minha formação atual é uma licenciatura em teatro, então é um problema que existe nesse sentido. Outro problema, que é um problema que já acompanha o ensino público há muitos anos, diz respeito à infraestrutura. Às vezes a gente quer fazer alguma impressão, essa impressão não pode ser feita devido à qualidade da imagem, devido à quantidade, enfim. Então são problemas que existem, mas que a gente tem lidado e tendo observado como é que funciona de fato a educação pública da cidade de Salvador. Então tem sido um experimento interessante nesse sentido. Bom, dadas essas informações preliminares, eu queria agora falar um pouco mais da pesquisa e como tem sido dedicar esses assuntos sobre teatro popular em 3 eixos dentro da prática docente. Como já foi dito, são 3 eixos: ensino, poética e criação, e eu vou falar cada um separadamente, embora eles tenham intersecções. O primeiro é ensino, e este tem uma pergunta norteadora que é a seguinte: o que é multiculturalismo no ensino do teatro?
Essa pergunta, que obviamente tem uma resposta e por conseguinte uma ideia, está extremamente consonante com as ideias de Paulo Freire, no que diz respeito à consideração cultural de cada aluno e aluna, de cada discente, dos seus saberes de vida, de suas histórias, dos lugares onde vivem, das histórias de sua família, de seus avós, né, o que sabem, seu conhecimento de vida. Então, existem essa perspectiva diante essas ideias paulo-freirianas. E eu penso colocar essas questões porque eu acredito que o espaço da sala de aula é um espaço que inevitavelmente traça diálogos multiculturais. Ali, cada aluno e aluna é um mundo, é um conhecimento, é uma história. Então, eu vejo dessa forma. E para poder nortear isso, eu acabo definindo algumas temáticas norteadoras. A primeira é identidade, ancestralidade. Eu acho uma temática muito importante, esse autorreconhecimento. A segunda, étnica, racial. Muito importante a gente decolonizar saberes, decolonizar assuntos, decolonizar currículos tão eurocentrados. A terceira, gênero e sexualidade. Muito polêmico, mas também acho muito importante tratá-lo em sala de aula, retratando a diversidade de gênero e sexualidade. Religiões, principalmente as religiões de matrizes africanas, o candomblé, a umbanda, as religiões também indígenas. E por fim, a última temática norteadora, conhecimento popular. E essa pesquisa não existiria se não fosse conhecimento popular. Se não considerasse o conhecimento popular, dificilmente essa pesquisa iria existir, seria uma negligência gigantesca, e é importante considerar o conhecimento popular, principalmente dessa localidade, da Ribeira, da Cidade Baixa, no qual eu também sou morador, uma península banhada pelo mar, tem uma relação muito próxima com a pesca, com a feira, enfim. Terminada esta, a gente já pula para a poética. A poética também tem uma pergunta norteadora, que é a seguinte: como fazer um teatro popular baseado em manifestações populares intermediado por dispositivos multimídias? Difícil. Muito difícil, e eu falo difícil para não falar impossível. E eu percebo isso estudando uma das minhas bibliografias chamada Teatro de Rua, uma forma de teatro popular no Nordeste do Brasil. E através dessa leitura, eu percebo que, embora os grupos sejam populares por apresentar características como fazerem espetáculos na rua, usarem do folclore, né? Enfim, estes também se caracterizam como popular pelo contato da massa, pelo contato com o povo, seja ele em espaços abertos ou fechados, mas o contato é inerente. E nesse circuito, nesse formato remoto, isso não é cabível, mas a gente tem encontrado formas. Tem encontrado formas porque eu acredito neste ponto também que o teatro popular ele não se dá apenas por ser feito na rua. Ele se dá também em forma de elementos. Um teatro ele pode ser feito em palco italiano, no teatro mais tradicional da cidade e ainda ser popular. E para isso eu trago um exemplo de um espetáculo encenado em 2019, dirigido pelo diretor João Falcão, e o nome do espetáculo é Sonho de uma Noite de Verão na Bahia. Um espetáculo de Shakespeare, um texto considerado clássico. Ele é ambientado na Bahia, tem uma questão da musicalidade extremamente ligada ao samba reggae, ao axé, figurinos cotidianos, um linguajar também cotidiano, ouvido nas ruas, nas praças. Então são coisas que acabam dando esse teor popular e transformando esse espetáculo em um espetáculo popular, além da ambientação que é na Bahia. Falei, e você pode me perguntar: Arthur, não respondeu, como é fazer um teatro popular por dispositivos multimídias? Para responder esta questão, eu já chego na terceira, que é a criação. Uma das mais intrigantes, um dos mais intrigantes pontos dessa minha pesquisa.
Vou responder essa questão utilizando alguns exemplos, mas antes que eu chegue neste exemplo, eu queria dizer como é que eu tenho guiado essas aulas, o que é que eu tenho utilizado nela. Bom, em predominância, estamos estudando elementos da teatralidade na perspectiva de teatros populares. Vou falar dessa forma, teatros populares, porque a gente pode pensar o teatro de rua, teatro do oprimido, teatro negro, teatro na rua, que existe uma diferença entre eles, né? Teatro de rua e teatro na rua. Então, tenho usado essas perspectivas. Dentro desses modos de fazer teatro, estamos trabalhando cenário, figurino, tipos de palco, iluminação, composição dramatúrgica, experimentos em casa, entre outras coisas. Então, tenho tentado colocar esses elementos dos teatros populares de forma que surjam resultados. E como são esses resultados? É interessante dar um detalhe só, que a prefeitura exige que os alunos e alunas deem material físico, devolvam o material físico para a escola respondido. Então tem que ter documento registrado, as atividades devem ser registradas. Então a gente fica um pouco limitado a desenho, a relatos, a pergunta e resposta, então é um pouco dessa sistematização. E aí eu vou citar um exemplo de como a gente tem resultado nisso e como a gente tem experimentado um pouco da prática para se desprender um pouco disso, mas ainda considerá-la, porque é uma exigência. Bom, nesta semana a gente propôs um estudo sobre teatro do oprimido, dando um foco especial sobre teatro do invisível, prevendo a atividade da semana que vem. A atividade da semana que vem, ela será calcada em criação da personagem, respondendo perguntas básicas como quem, onde, quando, como, porquê. O estudante irá compor esse personagem e a proposta da atividade é que ele faça um experimento de teatro invisível para seus familiares. Como é uma modalidade de teatro invisível, esses familiares não vão saber. É um resultado um pouco diverso que pode vir. Mas a ideia é que faça assim um experimento prático com o corpo, com criação, coisa que não foi feita até agora, né, por conta do ambiente vivido, e que este aluno nos faça esse relato, né, como é que foi vivenciar isso, como é que foi experimentar na prática além da teoria. Essa é a forma que tem surgido, aparecido para poder se criar um teatro popular em um momento tão difícil, né? Bom, para poder embasar essa pesquisa, né, essas práticas, esses experimentos, essas descobertas que eu tenho feito, eu utilizo a professora doutora Eliane Benício, professora da Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia, uma professora que tem experiência em teatro popular, em teatro de rua, em encenação, em circo, tem me ajudado muito a fazer essas descobertas em como criar e adaptar para esse mundo virtual. Antônio Flávio e Vera Maria, organizadores do livro Multiculturalismo, Diferenças Culturais e Práticas Pedagógicas, que também tem me ajudado bastante nesse sentido em descobrir esses diálogos multiculturais em sala, e a prof. Lynn Alves, que dissertou um artigo sobre a realidade do ensino público em Salvador dentro da pandemia do Covid-19. E para finalizar, eu queria destacar a importância do PIBID na formação e na continuidade de estudantes dentro da universidade, é muito importante, e repudiar os cortes e ataques que a educação pública vem sofrendo nesses últimos anos. É muito triste, mas a gente segue lutando, pesquisando, estudando e sonhando que um dia esses horrores passem. Muito obrigado.